Como que eu mudei a minha vida por completo depois de inserir um comportamento e realmente alcançar uma vida muito mais plena. Se você quer saber mais, continue aí no vídeo, que ao longo dele eu vou te contar como que eu fiz isso. Olá, minha gente! E a gente começa falando realmente por onde eu comecei, que foi arrumando a minha cama. É até vergonha falando isso, né? Mas, vamos lá, vou contar a verdade. Eu tinha na minha cabeça que simplesmente, por que eu ia arrumar a cama se à noite eu ia dormir de novo? E eu sustentei esse pensamento por um tempo, até que um dia eu encontrei um livro e esse livro fala: Arruma sua cama. É de um escritor chamado William. E ele basicamente falava como que arrumar a cama na parte da manhã, quando você se levanta, como que isso impacta o restante do seu dia. E eu não vi só isso. Aí eu comecei a ver vídeos relacionados. E naqueles vídeos falavam que pessoas bem-sucedidas arrumavam suas camas assim que levantavam. E aí pronto, eu falei, como que eu quero me tornar uma pessoa bem-sucedida se nem arrumar a minha cama eu arrumo? E aí começou o primeiro ponto. Eu tive que entender por que eu tinha que mudar aquele comportamento. E foi quando, de fato, eu comecei a arrumar sempre minha cama. E aí, mudando esse comportamento, aos pouquinhos, ele se tornou um hábito. Então, é quase que natural hoje pra mim levantar e arrumar minha cama. Por quê? Porque foi um hábito que eu instalei, um comportamento que eu mudei e eu comecei a praticar. Mas tudo veio quando eu comecei a entender o motivo de eu estar fazendo aquilo. E eu olho pra trás hoje e falo, que besteira. Como que eu tinha coragem de deixar a cama bagunçada? Eu sempre fui muito organizada, mas com cama eu sempre procrastinei. Eu sempre contei essa mentirinha ali pra mim, que, se eu vou dormir à noite, pra que eu vou arrumar? E é assim que eu comecei a mudar a minha visão de mundo e mudar a minha vida. Porque quando a gente começa a fazer isso, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente vai crescendo em outros comportamentos, em outros hábitos que a gente vai implantando na nossa rotina. E aí depois que eu comecei a arrumar a minha cama, eu entendi que era também, eu precisava estudar um pouco mais. Que era um comportamento ruim que eu tinha, eu estudava pouco, eu não sabia como estudar. Então eu comecei a estudar melhor. E aí veio também a leitura. Então eu fui começando a fazer várias coisinhas, tudo partindo de um hábito que eu criei, que foi bem sucedido, a partir de um comportamento que eu tinha ruim. Ah, Ana, se for do dia pra noite? Não, foram anos na minha vida, indo fazendo. Por isso que eu sempre defendo a ideia que as coisas acontecem de forma gradativa. Sempre gradativa. A gente nunca vai ser o Pixar das galáxias do dia pra noite. Vou mudar completamente toda a minha vida do dia pra noite. Não. Isso é algo que é construído ao longo do tempo. Então, teve um momento que eu não estava me sentindo bem, minha autoestima estava baixa. E eu falei, eu preciso ir pra academia. Só que eu não fui pra academia por conta disso. E nem pra emagrecer. Eu fui na academia porque eu percebi que ali na minha vida eu precisava de mais disciplina ainda. Eu precisava de mais constância, mais consistência. E aí foi quando eu iniciei a academia. E é sempre aquilo, sempre tem por trás de um hábito, de um comportamento que você quer instalar na sua rotina, precisa ter um propósito muito maior. Precisa ser muito grande esse propósito para você. Porque se for simplesmente, eu quero emagrecer, mas você tá na sua zona de conforto, esse hábito não vai para frente. Tem que ter realmente um significado interno para você. E para mim, eu percebia que a falta de disciplina na minha vida, isso me impedia de realizar os meus sonhos, de estudar, de melhorar, de crescer financeiramente. Aí foi quando eu entendi, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso trazer isso para minha rotina. Eu preciso trazer isso como estilo de vida para mim. Algo que eu tenha prazer de fazer. Então foi a partir disso que, de pouquinho a pouquinho, eu fui mudando a minha vida. Comecei arrumando a minha cama, comecei lendo um livro. E aí eu vou te falar que ao longo desse caminho, a gente comete muitos erros. A gente faz várias coisas que acabam impedindo a gente de
evoluir muito mais rápido. Por exemplo, vou te dar a questão do livro. Quando eu comecei a ler livro, eu sempre falei pra mim, não gosto de ler livro. É aquilo, né? Tá sempre aqui, na nossa mente. Então, eu nunca fui uma pessoa com hábitos de leitura. Fui começar depois de mais velha. E aí, eu queria aprender a ler. E aí, eu pegava um livro e eu queria ler esse livro em 3 dias. E eu lia mesmo. E tal, e ia lá e lia. Mas e aí? Eu não conseguia instalar o hábito da leitura. Eu lia o livro uma vez, acabou. Entende? Não conseguia ser constante na leitura. E aí eu entendi. Ao invés de eu pegar tudo de uma vez, por que não eu fazer de pouquinho em pouquinho? Então eu comecei a ler 5 páginas, 10 páginas diariamente. Menos aos finais de semana. Então de segunda a sexta eu comecei a ler. Todo dia um pouquinho. E sabe onde que eu instalei esse hábito? No ônibus. Eu fiquei, tá, onde que eu consigo encaixar ali dentro da minha rotina a leitura? Porque eu quero trazer isso pra mim. Então eu comecei a ler dentro do ônibus. Sempre com o meu livro. Eu não conseguia ler no telefone. Então, sempre com livros em mãos, eu ia lá. E no tempo que eu tava de transporte, parava de saía do Instagram, saía do TikTok e fui pro livro. Então, é sobre a gente mudar comportamentos. O tempo que eu passava no ônibus vendo um Instagram, falei, não, vou parar e vou começar a ler um livro. Sempre trocando o comportamento. E por que que eu quis começar a ler um livro? Porque o livro, ele é conhecimento. Ele vai fazer com que eu tenha coisas novas, conheça coisas novas. E se eu quero mudar minha vida, eu preciso sair da média. Eu preciso fazer o que pessoas bem-sucedidas estão fazendo. E aí entra a questão daquilo de ter um propósito maior por trás, entende? E não só financeiro, para você, autoestima, é sobre você se ver melhorando a cada dia, é sobre você poder ajudar outras pessoas, é sobre você conseguir olhar no espelho e se sentir muito bem com o que você está vendo, entende? Por isso que tem que ter algo por trás, sempre de um comportamento, sempre que um comportamento ele vai começando a se tornar um hábito, tem que ter um motivo para trocar aquele comportamento. Então, se hoje você não consegue fazer uma leitura, estudar, se você não consegue ir para a academia, malhar, fazer um exercício físico, para e começa a fazer de forma gradativa. Tudo começa pequenininho e ao longo do tempo vai melhorando. Eu não ia colocar, mas eu vou colocar para vocês uma foto para mim, meu primeiro dia de academia. Que vergonha. Mas é aquilo. É sobre a gente estar todos os dias melhorando. Da gente olhar para trás e falar, caraca, eu mudei muito. Ficar envergonhado de como foi seu início. Porque é sobre isso. É ali que você vê que você evoluiu, que você melhorou, que você cresceu. Entende? Então a gente vai fazendo isso de pouquinho a pouquinho, de forma gradativa. E ao longo prazo a gente colhe os resultados. Eu emagreci 10 quilos com 1 ano de academia. 1 ano. E isso pra mim foi ótimo, porque eu tinha várias outras coisas dentro da minha rotina. Trabalho, faculdade, estudo, alimentação. Então era assim, uma loucura. E eu consegui colocar ali dentro uma academia. Foi um processo mais lento. Tem gente que emagrece em 2 meses, não sei o que faz. Mas eu, em 1 ano, eu emagreci dentro da minha realidade. Só com alimentação e academia. Nunca tomei um whey, nunca tomei uma suplementação, nem nada. Só com exercício e alimentação saudável. Comendo tudo que eu gostava ainda, só reduzir tudo. Então a gente tem uma capacidade dentro de nós de mudança muito grande. Mas a gente precisa se fixar por onde a gente começa no propósito certo. Arrumar a minha cama teve um propósito pra mim. Tinha um sentido pra mim por trás da mensagem. E foi a partir daí que eu comecei a mudar minha cama. A leitura tinha pra mim algo que me fazia me mover. E foi quando eu instalei leitura na minha vida. Se eu tivesse que escolher entre ler e ver minha série, eu sempre escolhia ver minha série. Eu fui a pessoa que na pandemia maratonou todas as séries e filmes da Netflix. E eu me senti envergonhada porque eu gastei o meu tempo, eu joguei fora o meu tempo, besteira. Eu podia já estar muito melhor. Então, quando a gente começa a analisar isso e pensar, poxa, eu não quero voltar até a vida que eu tinha antes, eu quero melhorar, eu quero ir pra cima. Então, eu preciso matar alguns hábitos
que hoje me carregavam, que até hoje pra mim era real. Mas não, eu vou começar por um comportamento. Eu vou começar mudando algo que é pouquinho pra mim, mas que vai começar a me motivar diariamente. Então, quando eu começava arrumando a minha cama o dia, e realmente algo que vem por trás do livro Arrume Sua Cama, que é sobre você se sentir mais satisfeito, se sentir melhor, e isso fazer com que outras coisas, outros comportamentos sejam influenciados, que o seu dia comece melhor, que você procrastine menos, aí começa a questão de tudo. Ali você entende que a partir de um comportamento mudado, você abre portas para mudar outros também. E a partir disso, eu já tô aqui, uma Ana completamente diferente, totalmente transformada. De olhar para trás e eu falar, caraca, que vergonha dessa Ana. Mas eu fico feliz por isso. Feliz que mesmo com os meus erros, e é um ponto muito importante que a gente entra sobre os erros, vai ter muitas falhas ao longo desse caminho. Não é do dia para a noite. A gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, cheia de informação o tempo inteiro. E isso traz para o nosso interior, para o nosso cérebro, que as coisas acontecem do dia para a noite, que a gente quer tudo muito rápido. E na verdade, as melhores coisas demoram um tempinho mesmo para a gente conquistar. Só que a gente não pode se punir no processo quando tiver um erro e uma falha. Vou dar um exemplo para vocês. O que me deu muita força ao longo do meu ano na academia era uma frase que eu te falava para mim sempre, que é: o ontem já foi. O amanhã não existe. Eu só tenho o hoje e o agora para me fazer. Então eu sempre repetia essa frase para mim: o ontem já foi. Não tem como mudar. Se eu faltei na academia ontem, se eu não fui ontem por algum motivo, não tem como voltar no ontem. Já foi. O amanhã que eu tô pensando, pô, se eu já ferrei na segunda-feira, hoje é terça e eu não vou 5 dias, acabei com tudo. Falei, não. O amanhã não existe, eu nem sei se eu vou estar bem. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer no hoje, no presente, que pode ser um pouquinho a mais para lá na frente ter um resultado. Entende? Então era isso que instalava na minha cabeça. Toda vez que vinha aquele desânimo, toda vez que eu pensava, poxa, eu não tô afim, eu pensava, o ontem já foi. O amanhã não existe. Vamos embora. Vambora que só tem hoje. Então começa a falar pra você, começa a criar pra você mantras, sabe? Começa a falar pra você. Se você quiser, usa isso também pra você. Começa a repetir pra você que você só tem o agora. Você precisa fazer no hoje. Não existe amanhã ainda. O ontem já passou. Não tem por que ficar se arrependendo e não tem por que ficar ansioso pelo amanhã. Mata a sua ansiedade aí. E começa. De pouquinho em pouquinho. Igual uma formiguinha. Vai pegando um pouquinho aqui, vai juntando, vai juntando. Quando vai ver, pô. Mas, meu povo, esse foi o meu segundo vídeo aqui do canal. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo. Se você quer me acompanhar, se quer ter mais vídeos sobre isso, relacionados com esse conteúdo de hoje, se inscreva aí no canal. Espero que de todo o coração você tenha gostado, de alguma forma tenha tocado você. E se você quiser me ajudar a crescer esse canal, quiser evoluir junto comigo, porque eu evoluo todos os dias. E se você quiser fazer parte dessa evolução e evoluir também, se inscreve aí. Vamos estar junto nesse processo. E ó, um grande beijinho pra vocês.